Oi pessoal, tudo bem? Bom, a gente está aqui num webinário. Esse webinário é gravado porque a Tatiana não tinha agenda para fazer ao vivo, infelizmente. E ela não tinha agenda porque, cara, ela só atende gente muito importante, ela atende gente assim que tem milhões no Brasil inteiro, fora do Brasil também? Fora do Brasil. Fora do Brasil também, né? Então a mulher fica aí com a agenda bastante ocupada e desde Além já... de ser mãe, né? E ela é mãe também, dois meninos. Dois meninos, menina é muito mais legal, né? Eu tenho um casal, agora menino faz uma bagunça que é o maior barato, tá? Enfim, é legal nesse sentido. Então, desde já eu te agradeço por sua disponibilidade, Tatiana. Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da tua carreira, né? Ela é jovem, como vocês podem ver. Super, nossa. Tá? E tem uma carreira brilhante, uma carreira sólida no mercado financeiro. Então, por favor... Olá, tudo bem? Sou Tatiana Bonifácio. Eu trabalho, né, na instituição financeira Banco Orinvest há 16 anos. Como eu cheguei aqui? Bom, vamos lá. Eu trabalho desde os 14 anos. Então faz só uns 14 anos que ela trabalha, assim, não? Comecei desde cedo. Trabalho desde os 14 anos. E aos 20 anos eu ganhava muito dinheiro. Eu trabalhava numa DTVM. Eu ganhava muito dinheiro nessa DTVM para uma menina de 20 anos. O que aconteceu comigo? Experiência, eu dei o passo maior que a perna. Ou seja, gastava mais do que ganhava. E todos já sabem a consequência, né, disso daí. Nessa época você não era casada ainda? Não era casada, solteira. Era solteira, ganhando bem, quer dizer, saía torrando roupa de grife, tudo. Bolso uma vez por semana, balada, viagem, carro, conta celular alta. Você adquiria passivos para a tua vida? Muitos passivos. Aí até que o dia que eu entrei no Orinvest e falei, não, eu vou tomar uma decisão na vida. Eu quero sanar todas as minhas despesas e vou começar a guardar dinheiro. O que eu fiz? Eu... Casei. Casou. Encontrou um homem na vida dela. E me deu uma direção. Né? Não, e aí simplesmente eu fiquei sem celular, fiquei sem carro e comecei a administrar aquilo que eu ganhava. E era de casa para o trabalho, do trabalho para casa? E sem comprar roupas durante 2 anos. Imagine isso para uma mulher. Não, mas também você tinha um armário cheio de roupas, né? Tinha coisa que estava assim... Tinha estoque. Não, mas agora é sério. Tinha coisa que estava na embalagem ainda? Tinha. É isso. Tá vendo, gente? Então, numa crise, a mulher tem que saber administrar. Bom, enfim. Eu abri uma conta no banco e simplesmente rasguei o cartão e a senha. Tá? Eu não queria ter acesso a essa conta. Porque é ali que eu ia começar a fazer o meu montinho de dinheiro. E realmente foi isso que aconteceu. Eu criei uma planilha bem básica, despesas e receitas, e ali eu ia computando todo mês as minhas despesas. E sabia quanto eu gastar e quanto eu ia guardar. E o mais importante, que além disso, eu busquei uma formação mais profissional na área de finanças. Quer dizer, você se especializou na sua área. Eu me especializei na minha área. E você, quais foram os cursos que você fez? Eu fiz finanças. Você é formada em quê? Administração. E depois eu fiz pós em finanças no IBMEC. Na época era IBMEC, não era INSPER. Hoje é INSPER, tá. E depois disso você continuou estudando? Continuei estudando, fazendo curso de especialização, curso de curta duração. A maternidade atrasou um pouquinho, né? Fez eu parar um pouquinho. Mas você estuda até hoje? Eu estudo, eu procuro ler bastante. A atualização é constante. Tem que ser. Tá, olha, a gente está gravando esse vídeo, são 8 horas da madrugada. Que absurdo. Tá bom, são 8h30 da madrugada. Uma pessoa... não. Eu tô acordada desde as 6. Gente do céu. Já fiz tantas coisas.
Eu acho que eu fui dormir às 6, né? Tá vendo? Você tá casado? Não, ufa. Enfim. Mas ok, então, aí você entrou numa instituição que trabalha com o segmento private investimentos. Private investimentos. E eu precisava me especializar nesse assunto para poder atender os clientes. Comecei vendendo fundos de investimento imobiliário. Nossa, isso em 2002. Ninguém conhecia esse produto. Então, como você vendia... Você participou do primeiro fundo no Brasil? Eu vendi cotas do primeiro fundo voltado para pessoas físicas, que foi o Pátio de Higienópolis. Que foi o Pátio de Higienópolis, que é um case de sucesso até hoje. Que é um case de sucesso. E na época a taxa de juros estava quase 20% e o Pátio pagava 12% e ainda tinha imposto de renda. Como você vendia esse produto para os seus clientes? E aí, boa pergunta. Eu adoro entrevistado assim. Como você vendia? Como? Você tinha que procurar clientes que gostavam de renda. O alvo era clientes que gostavam de renda. Na época, você não tinha tantos instrumentos como você tem hoje. Uhum. Você tinha os imóveis, os flats, e eram essas pessoas que eram abordadas, que eram as pessoas que poderiam ter interesse nesse produto. Você sabe que eu fui abordado para comprar o Shopping Pátio de Higienópolis, eu não comprei justamente por isso. Eu falei, pô, eu estou ganhando 23% fazendo nada. Por que eu vou tirar um dinheiro que eu estou me rendendo 23% para colocar em algo de 12%? 12 com imposto que dava 10%. Isso, entendeu? Quer dizer, não, mas os 23 também eram com imposto, né? Uhum. Obviamente que não fazia sentido. Né? Não fazia sentido. Então, a pessoa, eu falo que todos os meus clientes que investiram na época em Pátio de Higienópolis, eles eram visionários. Pessoas que sabiam que queriam renda, que pensavam em poupança, que pensavam no longo prazo e não no curto prazo. E, além de tudo, no investimento sólido. E uma coisa um investimento que é um shopping, né? Tijolo. Que é tijolo, investimento real, né? Então, e uma coisa que é importante dizer, gente, olha, quem entrou lá no IPO do Shopping Pátio de Higienópolis, hoje, sobre o preço que pagou lá atrás, está recebendo mais ou menos 3% ao mês, tá? Sim. Com um risco que eu diria que não existe risco. Exato. Né? O risco é de alguém fechar o shopping, porque está numa área super nobre, é um shopping que no pico da crise eu fui lá e não conseguia lugar para estacionar, enfim, é um show. Sim. Agora, Tatiana, me diz uma coisa, como que é trabalhar com gente muito, muito, muito rica? Tá? Quer dizer, quem tem muito dinheiro não é bobinho. Lógico que Quem tem muito dinheiro vai exigir bastante dos seus assessores. Né? Na Academia do Dinheiro a gente vê isso todo dia, né? Quer dizer, a gente tem vários canais no YouTube que falam de finanças pessoais e nitidamente as pessoas da Academia do Dinheiro, elas fazem umas perguntas que assim, são complicadas de responder. Não tem pergunta facinho do tipo, onde eu começo os meus investimentos, como eu abro uma caderneta de poupança, tá? Agora, como é quando você está assessorando alguém que tenha 10 milhões? Sim. Os investidores que têm 10 milhões, geralmente eles são bem informados. Tá? Bem informados, são curiosos, gostam de boas oportunidades e aceitam ouvir novas propostas. Tá? Sabem que dinheiro não aceita desaforo e acompanham muito seus investimentos. Tá, essa história de dinheiro não aceita desaforo, eu acho que o conservador, ele vai mais longe do que o arrojado, porque primeiro ele trata de não perder dinheiro e depois ele vai progredir. Perfeito. Você concorda com isso ou não? Olha, é perfil, não tem como, cada investidor, cada cliente tem um perfil, porque uma cliente pode ter 10 milhões e ter o perfil conservador e ter 5 milhões ou menos, 1 milhão e ser super arrojado. Então, você tem que primeiro entender o perfil do investidor e o que ele espera de poupança no futuro, né? O que ele quer lá no futuro. Quer dizer, você tem que entender qual é o objetivo dele. Sim, antes de oferecer um produto, você tem que entender qual é o objetivo. Se ele precisa de um fluxo, se ele pode ficar no longo prazo, se ele precisa de liquidez, antes de você ofertar um produto para ele.
E mesmo eu posso ofertar, quer dizer, ele não acha que tem essa necessidade, mas aí ele gosta do produto e acaba comprando a ideia. Mas em geral você precisa entender o que o cliente, o perfil dele. E os clientes se conhecem de fato? Assim, eles sabem direito o que eles querem ou eles mudam muito? Mudam muito conforme as oportunidades, os negócios que apresentam, circunstâncias, cenário econômico, é muito fácil mudar. E agora uma pergunta complicada para você, tá? Essa mudança, isso é bom para o cliente? Mudar muito, sair daqui para lá, de lá para cá, eu quero mudar agora porque, enfim, a taxa mudou, agora, putz, me arrependo, e ficar nessa troca de... Mas aí está no papel, né? Onde está no papel. Ele fala, olha, não acho que esse produto seja o seu perfil. Ok, você está querendo encarar um risco, vamos avaliar o que você quer, o que você não quer, se você está disposto a correr certo risco ou não. Eu acho que esse é o meu papel e da pessoa que é assessora, do gerente ou do mercado, né? Você tem que estar auxiliando o seu cliente. Qual é o perfil do milionário? Como que ele se tornou milionário? As pessoas que chegam a você, elas herdaram, ganharam na loteria, trabalharam? Trabalharam. A maioria trabalharam. Lógico que tem os casos de herança, mas a maioria trabalhou. Trabalhou para conquistar. E trabalhou assim, focada. Assim, uma coisa que eu sempre vejo, eles nunca perdem o foco. O foco e a curiosidade, a vontade de conhecer. Tá? Então isso, tem clientes que começaram do nada e tem hoje grandes patrimônios, e clientes que são grandes profissionais, executivos de empresa e que têm também grandes patrimônios, mas sempre buscaram boas alternativas, boas instituições, parcerias, produtos novos. O exemplo foi o Pátio de Higienópolis, lá atrás. Mesmo hoje, os fundos imobiliários, você tem CRIs, você tem ofertas 476, que é para investidor profissional, eles estão sempre dispostos a ouvir e conhecer. Mesmo que não seja a necessidade dele naquele momento ou que ele possa investir, mas ele quer conhecer o produto. Tá. A gente vai voltar nisso, dessa 476, mas eu quero ainda traçar um pouquinho desse perfil. Tá. Você falou assim, ele quer conhecer, né, ele é profissional. Você falou, tem gente que herdou, mas a grande parte trabalhou para chegar lá. Sim. Se você fosse falar estatisticamente, né, acho que a tua resposta já está embutida na sua declaração. A maior parte trabalha para se tornar milionário. A maior parte. Tranquilamente. Fácil. Não cai, não. Ok. Tem muita gente, dessa maior parte, muita gente começou do zero. Conheço histórias. E, inclusive, eu adoro ouvir a história dessas pessoas, que para mim é um aprendizado, né? Quando fala começou do zero, e você fala começar do zero lá há 50 anos atrás, não é tão simples, é um pouco diferente de hoje. De né? Começar do zero hoje. Começar do zero, você não tinha instrumentos no mercado financeiro que você poderia dobrar ou ganhar muito dinheiro. Era imóvel. E nem tantas oportunidades de fazer renda, né? Não tinha oportunidade de fazer renda. Então as pessoas que eu conheço começaram com imóveis. Comprando o primeiro imóvel, segundo imóvel, terceiro imóvel, e assim foi. Porque era o único instrumento de renda. Você não existiam fundos imobiliários ou... Há 50 anos atrás tinha o fundo 157, acabou, né? Foi o primeiro fundo do Brasil. E olha lá, então assim, e ainda tinha uma experiência do que passou com o governo Collor, então assim, eles tinham muito trauma. Então o imóvel para eles ainda era o... Agora, tudo bem, você está falando de 50 anos para se tornar. Tem gente que se tornou milionário em um espaço menor de tempo, não? Que você tem acompanhado? Tem profissionais. Tem profissionais da área de tecnologia, tem mercado financeiro, tem médicos que ganham muito dinheiro na área de medicina. Investem muito em seus negócios, mas também buscam oportunidades fora dos seus negócios. Eles deixam de ser profissionais da área deles para entender só de investimento? Não, jamais.
O foco é o negócio deles, sempre, tá? O negócio que seja ser médico, eu vou ser médico, mas eu me dedico um tempo a cuidar daquilo que eu ganho. E aí ele encontra uma pessoa como você. E eu tento, que é meu papel, oferecer os melhores produtos. Você acerta tudo? Não tem como acertar, eu gostaria, né? Mas no Brasil, não. Eu falo que a minha bola de cristal, às vezes ela quebra, entendeu? Eu costumo dizer ou que a ela minha... tá sem lâmpada. Eu costumo dizer assim, olha, a minha bola de cristal é tão boa quanto a sua, viu? Então, quanto a sua. Quanto a minha. Então, fácil. assim, não tem como acertar. Não tem como acertar, mesmo porque nós vivemos num país que uma hora a taxa de juros está lá em cima, outra cai, igual agora. Taxa de juros nesse nível, está havendo uma busca maior dos clientes por produtos novos, produtos que não estão na rotina deles, né? Que não estão na rotina deles. Bom, eu vou fazer uma afirmação, se você discordar, por favor, fique à vontade. Se concordar também, fala, oh, que legal. Ó, gente, é o seguinte, algo que, vamos tirar um pouquinho aqui do que ela falou. Primeiro, a pessoa tem foco. E o foco é em fazer renda na sua atividade profissional. Até aqui estou de acordo? Perfeito, isso mesmo. Segundo, a pessoa é aberta a conhecer produtos financeiros, ela tem um nível de exigência, não é qualquer coisinha assim que tá levando, né? E vai experimentar. E terceiro, ela vai depositar confiança em alguém que vai demonstrar um histórico interessante de ofertas de produtos financeiros, investimentos, etc. Perfeito. É isso? Perfeito. Tá? Isso. Esse é o caminho. Aí depois é deixar o tempo fazer. O tempo e trabalhar junto. Eu acho que assim, eu gosto muito de trabalhar junto com o cliente. Eu oferto, mas assim, um produto, mas eu gosto de estar alinhado com o cliente. Eu gosto que ele entenda o que ele está fazendo, eu gosto que a decisão seja tomada em conjunto do investimento. Porque não adianta eu oferecer, tá bom, Tatiana, faz. Não. É muitas vezes cômodo o cliente falar, não, Tatiana, faz, se você acha que é bom, faz. Não é, tá errado isso. Vamos decidir juntos, porque, como eu falei, nós vivemos um país que uma hora é uma coisa, outra hora é outra, e tudo pode mudar. Então a decisão tem que ser tomada em conjunto. Ok. Bom, Tatiana, agora aqui eu tenho uma série de perguntas que eu trouxe para você, que vão ser bem legais, tá? Perguntas de ordem prática, vou colocar um pouco ela assim na parede. Ai. Qual é o melhor investimento para 10 milhões de reais? Qual o melhor investimento para 10 milhões de reais? Não, para quem tem um patrimônio acima de 10 milhões. E liquidez, não é casa, apartamento, barco, não. Eu tenho 10 milhões para investir. É um investidor profissional, que a gente fala, são as ofertas 476, eles se enquadram. Você tem CRIs, você tem fundos imobiliários, que são fantásticos, pagando muito acima da inflação. Tá? E você tem fundos mais elaborados, que também esses investidores têm acesso. Para quem tem 5 milhões? Para quem tem 5 milhões, você também consegue ter acesso a boas ofertas, CRI, CRA, fundos imobiliários, só que não com investidor como investidor profissional. Tá? E aí você tem fundos multimercado, aí eu acho que você tem que abrir o leque, né? Tanto para o profissional quanto para o qualificado, você tem um leque de investimentos. Você tem que dividir uma pizza, que a gente fala, né? Dividir uma pizza e colocar um tanto no conservador, um percentual na parte de risco. Então, assim, tudo depende do perfil de cada investidor. Não adianta eu colocar ele 50% no risco, se ele é avesso ao risco. Então, é uma pergunta assim, que depende muito do perfil de cada investidor. Tá, bom, olha, só para caracterizar, tá? A CVM 400, a instrução CVM 400, fala do investidor qualificado, que é quem tem pelo menos R$1 milhão no sistema financeiro. Pode ser na conta corrente, tá? Se você tem R$1 milhão, você já tem acesso a algumas coisas um pouco mais sofisticadas. Mais sofisticadas. Tá. Que também demanda um pouco mais de informação, que a pessoa tem que ler, tem que
Tem que conhecer. Tem que conhecer. Agora, se você chega ao patamar de 10 milhões de reais, aí você se enquadra como investidor profissional. E essas ofertas são basicamente o seguinte: imagina que você tem um pré-lançamento de um imóvel. Só que no pré-lançamento do imóvel, você ainda tem, antes disso, um coquetel com o dono da construtora do prédio novo, tá? Então, nesse momento é que um profissional vai ser chamado. Agora, voltando para o mundo não dos imóveis, do mundo do mercado financeiro, o que acontece? Uma instituição financeira, ela está montando um produto, por exemplo, um CRI ou um CRA, um Certificado de Recebíveis Imobiliários, ou um Certificado de Recebíveis do Agronegócio, entre outros tantos produtos que podem ser ofertados pela 476, ela visita ou chama investidores profissionais, entre eles fundos, tá? E fala: olha, eu tenho isso daqui para te oferecer, se você quiser entrar, no mínimo 1 milhão, no mínimo 1,5 milhões, no mínimo 2 milhões, etc., aí dependendo aí do tamanho, e você vai ter um plus de rentabilidade, né, antes de ir para o varejo. Tá? Perfeito. Correto isso? Perfeito, é isso mesmo. Tá, então eles acabam tendo uma oportunidade, eles estão à frente antes de ter acesso ao mercado em geral, né, a 400. Então é verdade que quem tem mais dinheiro consegue ter uma rentabilidade maior. Consegue ter acesso a produtos melhores. Tá. Nem sempre a decisão é aplicar. Ok. Tá? Você tem acesso, você conhece produtos melhores, mas às vezes não é o perfil do investidor. Então, tem acesso sim a taxas melhores. Tá, Tatiana, tem uma outra pergunta aqui que é o seguinte: você só atende clientes com mais de 1 milhão? Ou se for um pobrinho assim, que tem 500 mil, você leva? Para, não. Não, o Mauro, ele vai criar uma imagem, não é verdade, tá? Eu acho o máximo demais quando um cliente liga e fala: eu tenho 100 mil, 10 mil, eu quero começar a investir. O fato de uma pessoa querer começar a investir, para mim isso é fantástico. E, Tatiana, me explica o que é CDI, me explica o que é inflação, eu não entendo. Às vezes eu recebo clientes aqui que eu falo: eu não estou entendendo nada. Eu falei: então vamos parar tudo e vamos começar, que eu quero te explicar o que é o CDI, o que é a inflação, cada produto, o que é um FGC. Faço questão, porque a pessoa precisa ter a informação antes de aplicar, para tomar a decisão. Hoje você tem uma equipe, né? Hoje eu tenho uma equipe que trabalha comigo. Eu acabo, às vezes chegam clientes e acabo passando para o pessoal da minha equipe. Mas é porque assim, eu prezo o bom atendimento, que eu acho que esse é o diferencial do Banco Ouro Invest. Tá? É o atendimento pessoal. Ok. Bom, outra pergunta que eu preparei aqui. No Brasil, quando uma pessoa pode dizer: eu sou rico, eu não preciso mais trabalhar? Com qual patrimônio? Quando ela tiver patrimônio suficiente para manter o padrão de vida. Ou seja, a pessoa se contenta com 2 mil reais de renda, é um patrimônio. Se precisa de 20 mil, é um patrimônio 10 vezes maior. 10 vezes maior. Então assim, a pessoa só pode falar: eu sou rica, se ela já pode parar de trabalhar e manter o patrimônio, o padrão de vida, com a renda que ela for gerada. A pergunta que vai bombar: Tatiana, você é rica? O meu filho me perguntou isso outro dia: mamãe, você é rica? Pode ser legal. Aí eu falei: de saúde, filho. A Eliane Metzer, que é a nossa outra professora na Academia do Dinheiro, começa a seguir os vídeos dela, que você vai curtir, que ela fala de finanças em família, como falar de dinheiro com os filhos, tá? Não, mas aí eu falo assim: mamãe, guarda dinheiro, tá? Porque um dia a mamãe vai parar de trabalhar, tá? E você que vai sustentar a mamãe. Então é bom você já começar a guardar dinheiro. Ele tem um cofrinho que ninguém mexe naquele cofrinho dele. Muito bom.
E eu já faço assim com ele tem 6 anos. Outro dia ele esqueceu de entregar o livro na biblioteca e eu fiz ele tirar o dinheiro do cofrinho para ele pagar a biblioteca. Responsabilidade, né? Responsabilidade. Então, assim, e começa desde cedo. Teve um problema assim, ele quis arrancar o dente, ele quis um dentista ao invés dele arrancar. Então a fada do dente não deu dinheiro para ele, porque teve uma despesa com o dentista. Uhum, tá certo. É isso aí. Mas, enfim, você não respondeu a pergunta. Você é rica? Olha, eu ainda não posso parar de trabalhar para manter o padrão de vida que eu gostaria. Ok, muito bom, muito bom. Isso é legal, né, gente? Porque a verdade é essa, você tem que chegar no patamar que você quer estabelecer, saber como que você é feliz, né? E tem gente que é feliz tendo iate e só será feliz assim. Tem gente que é feliz tendo um amigo que tem o iate. Eu, por exemplo, acho muito mais legal o iate dos meus amigos do que o meu próprio. Eu também. Porque assim, quanto mais você tem dinheiro, mais os custos fixos aumentam. Uhum. Então você desacostumar é muito difícil, né? Dessa qualidade de vida ou de tudo que ter dinheiro te proporciona. Você já teve clientes que perderam uma grande quantidade de dinheiro, assim, que tiveram um tombo na vida? Olha, eu... Precisaram sacar porque os negócios foram mal, enfim. Já tive clientes. É triste, né? Assim, é triste porque às vezes não é nem por... às vezes não é o erro de gestão, mas assim, a economia ou alguma coisa macro que fez com que ele perdesse. E é triste, né? Não é fácil. Não é fácil e eu fico torcendo para que volte, para que retome. Eu já vi pessoas que saíram do negócio, por exemplo, era um médico e quis começar a construir casa. Tá? Desfocou. Aquele princípio básico. Sim. Ele saiu do negócio do core business dele, que era onde dava dinheiro, e resolveu inventar em outra história onde ele nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar. E aí deu errado. Deu errado, porque não era o negócio dele. Então, assim, é só um exemplo que eu estou dando, mas às vezes é comum as pessoas saírem do emprego que está muito bem, empreender, abrir um negócio que pode ser muito bom, ou também, não por faltas de gestão, administração, mas por problemas macro, que acabam gerando prejuízos à família ou a esse investidor, a esse cliente. O Bolsa de Valores, como que você vê o investimento em ações no Brasil? Eu acho que as pessoas não são bem informadas ainda. Tá? Eu acho que é um mercado ainda muito ainda pequeno para a cultura do brasileiro, que as pessoas deveriam ir atrás, se informar mais, ter mais experiência com os produtos e com todas as soluções que você tem de renda variável, não só diretamente ações, fundos, mercado de opções, tem uma vastas opções, mas as pessoas precisam se informar mais. Outro dia eu entrevistei o Eduardo Levi, que é gestor do Apollo, né? Do Fundo de Investimentos Apollo, multimercado. E eu fiz uma pergunta para ele, falando assim, olha, essa subida da Bolsa no ano de 2017, na minha opinião, teve muita influência do capital que veio dos fundos multimercado. Fiz essa afirmação e perguntei a opinião dele. Ele falou, eu tenho certeza absoluta que foi isso. Que não foi um investidor, pessoa física, que foi na Bolsa e comprou, estudou uma empresa, quer montar uma carteira de ações. Não, isso para mim isso é claro. As pessoas entram em risco, risco que eu falo não diretamente ações, mas na renda variável, através de fundos de investimento. Tá? Isso é uma coisa muito importante, porque as pessoas precisam saber, quando elas compram um fundo de investimento multimercado, elas estão comprando a cabeça de um gestor. Tá? Então, às vezes elas estão dentro da instituição dela e acabam comprando um ou outro porque um fundo está indo muito bem. Esse gestor, de repente, esse fundo começa a andar de lado. E, nossa, ele foi tão bem durante anos e agora ele começou a andar de lado. Na realidade, o gestor que saiu e montou uma gestora independente ou foi para outra instituição. Então, é importante os investidores também conhecerem quem é que está à frente do fundo
conhecer quem são os gestores, a casa, se é um fundo mais alavancado ou não, se é um fundo que tem qual o nível de volatilidade. Isso é importante para o investidor. A gente falou de bolsa, a gente falou de fundos imobiliários, a gente falou que você participou da inauguração, da oferta do primeiro fundo, a gente falou de CRI, CRA, caminho natural para as pessoas que querem formar patrimônio, né? Que é, escolha uma carreira, tenha foco nessa carreira, gaste menos do que ganha, comece a conhecer e seja bem assessorado. Seja bem assessorado. Tem algo que você gostaria de deixar como recado, assim, como lição, que daqui a... Quantos anos tem seus filhos? Tem 6 anos. Tem 6 e 2. 6 e 2. Que daqui a 10 anos seu filho vai olhar e vai falar, pô, minha mãe mandou bem. Ah, que responsabilidade. Não, eu acho que assim, independente, eu sempre falo para todo mundo. Meio que eu vou estar repetindo tudo o que você falou, mas é um pouco de mantra na minha vida, e para todo mundo que convive comigo sabe que eu sou assim, eu sou muito dura com relação a isso. Nunca perder o foco. Tá? Se o seu foco é ser médico, então que você seja o melhor médico, você se especialize para ser o melhor médico, busque ser o melhor. Ter o melhor de você naquilo que você se propõe. Assim, exatamente. Não que você tem que ser o melhor daquele hospital, mas assim, que você se dedique ao que você está fazendo. Tá? É muito comum as pessoas perderem o foco no meio do caminho. Nunca deixem de estudar ou se especializar. Porque isso acaba, ainda mais no mundo atual, que as informações vêm muito rápido, a tendência cada vez mais isso acontecer, mas nunca deixar de se especializar. Tá? E uma coisa também que é importante, que eu acho que agora que começou no Brasil, a cultura da poupança. Tá? Poupança não é caderneta de poupança. Não é a caderneta de poupança. É a poupança, o poupar. É o poupar, é o ato de poupar. Tá? Que há anos atrás as pessoas não tinham e agora estão começando. Não quer dizer que, vamos falar que isso é 100%. Mas você já tem a cultura. Eu fico muito feliz que as pessoas estão indo atrás de investimentos. As pessoas conversam sobre investimentos. Coisas que há 15 anos atrás você não ouvia isso numa roda de conversa. Então as pessoas falam sobre oportunidades, sobre... A pessoa vai atrás ou recebe um e-mail e quer saber mais. Então, não deixe de estudar, não deixe de conhecer as oportunidades e poupar. Poupar, para mim, é fazer aonde você quer chegar e como você vai chegar lá. Você tem que ter uma meta. Você conhece o método FAST de enriquecimento, não? Não, como que é o método FAST de enriquecimento? FAST, adorei. Porque o que ela acabou de descrever foi o método FAST. O método FAST é aquilo que a gente ensina na Academia do Dinheiro, né, o curso, tá, que é o fazer dinheiro, que é a tua profissão. Né? O antever, que é saber o que vai acontecer com o teu dinheiro antes que aconteça, né? Quer dizer, você vai ter conta de luz, você vai ter conta de água, você vai ter... Os custos. Você tem que administrar o seu custo, a sua despesa. Quanto que eu gasto e quanto que eu ganho. E o salvar, que é retirar dinheiro do consumo tolo, aquilo que você fazia aos 16 anos, 20 anos, ganhava dinheiro pra caraca, né? E, enfim, né? E parou, comprou a luz. Né? E depois o turbinar, que é investir bem o dinheiro, né? Que é isso que você também falou. Então, quer dizer, gente, você viu que, na verdade, assim, ela está acostumada a tratar com gente que tem muita grana. Tá? Você viu que ela falou que assim, a maior parte dos casos, 90% dos casos, foram nesse caminho. Aí teve herdeiro, teve alguém que ganhou na loteria, alguém que deu alguma sorte, mas a grande maioria consegue nesse caminho. Última pergunta, esse caminho ele é muito tortuoso, ele é muito demorado? Depende para que área que cada um vai, assim, depende, porque assim, uma pessoa às vezes vai empreender e o resultado demora, mas se ela acredita naquilo que ela vai fazer, pode demorar, mas uma hora vira. Tá? É demorado?
Uma pessoa com 20 anos não vai conseguir um patrimônio, dificilmente vai conseguir, a não ser que seja esses gênios da tecnologia, dessas startups, mas em geral é demorado sim. Demorado você fala 10, 15 anos. 10, 15 anos. Não é do dia. Não é em 2 anos que a pessoa está saindo de Ferrari. E assim, e são 10, 15 anos que a pessoa se dedica a estudar, trabalhar e guardar, fazer reserva. Tá? Quando a pessoa está nessa fase do fazer reserva, eu vejo que elas ficam muito felizes quando aquele montinho começa a crescer. Isso é legal. Tá? E ver esse montinho crescer estimula e a pessoa vai querendo aumentar a reserva. E com o tempo ela vai vendo que cresceu. Tinha 100, amanhã tem 500, e isso vai aumentando. Tá? Muito bom. Seja um pouquinho cada mês que manda, ou a cada uma vez por ano manda um montante, mas ao decorrer dos anos, eu estou aqui há 16 anos, eu vi pessoas que começaram com nada, com 10 mil, e hoje tem montinhos bem interessantes. E falo, Tatiana, eu comecei aqui, você não tinha nada, e agora olha quanto que meu patrimônio duplicou, triplicou. Isso é legal. Outro dia a gente recebeu aqui na Academia do Dinheiro um carteiro, ele ganha menos do que 3 mil reais, ele está nos seguindo há coisa de 4 para 5 anos, e ele está com 200 mil reais investidos. Fantástico. Não é legal isso? É legal. Outro dia ligou um rapaz menor de idade que queria começar a comprar cotas de fundo imobiliário. A minha assistente atendeu, eu falei, eu quero falar com ele. Aí eu falei, mas eu queria entender por quê, como que ele chegou no fundo imobiliário, porque uma pessoa tão nova querer começar com ele, queria comprar um valor mínimo em cotas de fundo imobiliário, mas ele queria começar a fazer uma poupança. Nossa, eu falei, você não quer vir aqui até o banco que eu quero conhecer você? É o que eu faço com os meus filhos, faço poupança deles em fundos imobiliários. Porque eu sou defensora desse instrumento, porque para mim hoje é um dos melhores instrumentos de renda que tem no mercado, disponível no mercado. E você pode ter acesso, você não precisa colocar grandes montantes. Com R$100 você já compra cotas de fundo imobiliário. Fundos imobiliários. Então, e você, lembrando que você tem tijolo, você tem um lastro real. Além de outros produtos, lógico, mas nesse caso específico eu achei interessante um menino tão novo vir procurar o banco para começar a comprar cotas de fundo imobiliário. Bom, qual o nome dos seus filhos mesmo? Felipe e Gabriel. Felipe e Gabriel, a mamãe mandou muito bem, tá? Gente, obrigado. Obrigada pelo tempo e espero que eu tenha ajudado. E quando precisar, o Banco Ouro Invest está à disposição. Tem uma equipe aqui fantástica de assessores que vai dar o melhor atendimento possível. Gente, obrigado. Como eu disse, essa entrevista foi gravada, tá? Por conta da agenda da moça, que não é fácil. Me fez acordar às 8 horas da madrugada para estar aqui às 8h30 da madrugada, né, para conversar com ela. Espero que você tenha gostado, mas deixe suas perguntas, tá? Seja no YouTube, como vocês sabem, essa entrevista fica disponível no YouTube pelas próximas 48 horas, tá? E depois ela vai fazer parte do curso do Método FAST de investimento. Um grande abraço, obrigado pela sua presença. Obrigada.